Vocês, tudo bem, galerinha do canal? Nunca mais apareci por aqui, mas eu estou voltando, né? E pretendo gravar mais vídeo aí pra vocês. E a pedido do Senhor, eu estou aqui para trazer uma palavra para os nossos corações. Deus manda e a gente obedece, né? Então vou trazer aqui uma palavra, logo mais vai sair mais vídeos aí pra vocês aqui no canal, tentar fazer mais vlogs, né? Que eu tenho feito aí com William, né? Atualizar vocês aí das últimas novidades que vocês viram aí no canal, tá certo? Então vamos lá. Gente, eu vou deixar uma palavra hoje, né? É uma história, né? Na verdade, mas eu vou ter que ler só alguns versos aqui, que se encontra lá em Gênesis, desse capítulo 34, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão da desobediência, né? Sobre a questão das nossas companhias, né? Vamos ver o que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu vou ler aqui o capítulo 34, o verso 1 e 2, no momento, que diz assim: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu e tornou-a e a deitou-se com ela e a humilhou-a. Gente, aqui a gente vai falar da Diná, né? Onde houve a desonra ali de Diná, né? Para quem não sabe, Diná era filha de Jacó e Lia. E aconteceu naquela época, né? Quando Jacó ele retorna, né, está a caminho para retornar, que Deus manda ele retornar, ele está em Harã, e Deus manda ele retornar para a sua terra, na terra dos pais dele, né? Que era em Canaã. Porém, Jacó não fez isso, né? E Jacó parou em Siquém, comprou umas terras lá e ficou por lá, né? E nessas terras de Siquém, Diná teve a curiosidade, né, de conhecer as filhas, né, as mulheres daquela terra, né, como elas se vestiam, como elas eram, né, e foi. A Bíblia não relata exatamente se ela desobedeceu aos pais e foi, ou se os pais consentiram dela ir, né, crendo, ou talvez acreditando, né, que de acordo com os princípios que eles ensinaram para ela, ela talvez não ia ali se corromper e deixaram que ela fosse ali matar a curiosidade, né, e na verdade tinha ali uma curiosidade, né? Ela queria saber como era a cidade, como é que se portavam aquelas mulheres ali da terra, como diz a palavra, para ver as filhas da terra, que era justamente a terra de Siquém. E isso trouxe uma séria consequência, né? Acabou que ali o príncipe se encantou, né? Possivelmente era uma mulher muito formosa, uma jovem, né? Na verdade, né? Uma jovem, e ali se encantou por ela, e o que foi que aconteceu? Deitou-se com ela, né? Que não era o costume, não era o certo, não fazia parte dos costumes da família de Jacó, né? Do povo de Jacó, de Abraão, né, de Isaac e de Jacó, não fazia parte do costume isso, né, que o homem se deitasse antes do casamento. E ele desonrou, né, humilhou, no sentido, quando a Bíblia fala humilhou, nesse sentido, né, porque ao se deitar com ela, ele desonrou, porque ele teria que ter casado com ela. E isso trouxe sérias consequências, né? Sérias consequências porque ele quis casar com ela, porém os irmãos, todos os irmãos eram muito apegados, né? A Bíblia não relata outras filhas mulheres, Jacó, então possivelmente ela era a única, né? Ali, então todos os irmãos ali ficaram revoltados, né? A Bíblia ali fala, dando continuidade da história, depois vocês leem aí o capítulo que eu vou resumir. No capítulo 34 conta ali que os irmãos ficaram revoltados, né? E queriam vingança. Então, chegou o filho lá para conversar com Jacó, né? Junto com o pai. E querendo casar com ela, fazer tudo certinho. Os irmãos não concordaram. Não, vocês não são circuncidados. Como assim? Que desonra é essa para nossa família? Tem homens que não são circuncidados para se envolver. E isso a gente só aceita se vocês aceitarem ser circuncidados também. E eles aceitaram, né? Porque o filho do rei queria muito se casar com Diná. E eles aceitaram a fazer circuncisão e todo o acordo que eles fizeram, eles aceitaram, né? Pra poder ter a menina lá com o príncipe. Só que os dois filhos de Jacó, eu vou ler aqui o nome deles, que é Levi e Simeão, bem esses dois revoltados, não concordaram muito, né? E ali, por volta do terceiro dia, quando eles tinham feito uma circuncisão, eles cometeram uma chacina. Lá no versículo 25 do capítulo 34 diz assim: E aconteceu que no terceiro dia, quando estavam com as mãos na mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Digam, gente, uma cidade, 2 homens mataram todos os homens, porque eles estavam ali debilitados, todos eles tinham feito a circuncisão. Imagina comigo, gente, botar uma carnezinha ali pequenininha, muito sensível, eles não tinham antibiótico nessa época, remédio pra dor, então eles estavam bem debilitados, já era o terceiro dia da circuncisão, então estavam debilitados, então eles aproveitaram esse momento debilitado, né, e conseguiram matar ali todos os homens, né, pegaram as mulheres, as riquezas dele, e trouxe uma séria decepção para Jacó. E o que a história de Diná nos traz, né? O que essa história ela nos traz? A questão da desobediência, né, gente? A questão da desobediência, da curiosidade, a questão de com quem a gente se envolve, né? Esses últimos dias a gente tem falado muito sobre comunhão. Deus tem falado bastante comigo, o Espírito Santo, por isso que eu digo a gente. Tem falado muito sobre comunhão, né? É importante que nós tenhamos comunhão, ou seja, que você tenha amizade. Deus quer que você tenha comunhão com teus irmãos. Mas quais são as amizades que você está escolhendo para o teu lado? Quem as pessoas que você está escolhendo para estar do teu lado? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Aqui em João capítulo 17, versículo 14 e 15, diz assim, ó. É uma oração que Jesus faz aos discípulos, tá? Nesse capítulo 17. Mas eu vou ler só 2 versos que diz assim: Deis a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
O 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esse momento é um momento que Deus estava ali intercedendo pelos discípulos ao Pai. Então ele diz, Pai, eles não são do mundo. Gente, a gente não é do mundo, né? Nós estamos aqui de passagem, porque nosso lar é o céu. Mas ele diz assim, não são do mundo, mas eu não posso tirá-los do mundo, porque não chegou nessa época ele ir para o céu, né? E Deus diz assim, eles não são do mundo, mas livra-os do mal, né? Porque Deus sabia que a gente vive cercado do mal. Então quando ele diz, peço que que não nos tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, embora estejamos nesse mundo, a gente deve estar com isso plantado na nossa mente, que a gente está nesse mundo, mas que a gente não pertence a ele. O primeiro ponto que eu deixo aqui salientar é sobre os riscos na associação com os descrentes. Então, com quem estamos andando, né? Qual tipo de pessoa estamos andando? Porque se a gente se associa, como Dina fez, ela se associou àquelas mulheres daquele lugar, e aconteceu, deu no que deu, né? Ela também ali se espelhou, as mulheres se envolvem ali por mais princípios que ela tinha, mas a carne prevaleceu, né? Porque essa carne ela vai prevalecer de acordo com o que você tem alimentado ela, e a gente vai ver isso mais à frente. Então, muitas vezes, aquilo que a gente se associa, né, é o que vai nos trazer. Se você está se alimentando da palavra, se você está em comunhão com os irmãos que têm os mesmos princípios cristãos que você, que têm as mesmas visões que você vai pegar esses princípios para você, você vai se relacionar com essas pessoas, vai ser alimentado por isso. Mas se você se alimenta com as pessoas que são de uma vida pagã, que vivem fazendo coisas erradas, você vai acabar se alimentando com mais princípios, mas essa carne aqui, ó, é fraca. Você vai cair. Vai acabar se alimentando, assim vai acontecer com Diná. O exemplo da história de Diná hoje fica para nossas vidas. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. A própria palavra do Senhor fala isso lá em 1 Coríntios 15, 33. Diz assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É justamente sobre essa questão de princípio que eu quero chegar. Por mais princípios que você tem, não. Se eu for ali para uma festa ali mundana, tá todo mundo bebendo, dançando, se prostituindo, eu não vou me prostituir não, porque eu tenho princípios. Não vá nessa não, meu amigo. Não vá nessa não. Não vá nessa não, porque a gente é carne, nós não somos espíritos. Então, se você, eu vou ali naquela festa hoje. Eu vou naquela outra festa amanhã. Eu tenho meus princípios, eu não vou fazer nada. Você vai se corromper, né? A própria palavra de Deus nos alerta sobre isso. E para não prolongar, vamos agora para o segundo ponto que eu trouxe aqui, que é o pecado e gera pecado. Quando as consequências, né? Chegaram ali as consequências. Além da primeira consequência de ela ter ali submetida, se associar àquelas mulheres, né? Acabou que se deitou ali com o príncipe e foi desonrada, humilhada. A consequência desse ato também levou a que os irmãos dela cometessem uma chacina, né? Matando tantas vidas ali que nem tinham culpa de nada, que eram pessoas inocentes. Então, pecado ele gera pecado. Por mais que você diga, vou fazer só isso aqui, eu não vou mais não. Não vá não. Porque uma coisa vai te levar a outra, e você, quando vê, você está num poço sem fim, não tem mais nem como voltar. Digamos que, enfim, esse exemplo que eu dei da festa, você foi para uma festa, você se alimentou daquilo ali, né? Usou coisas que não era para usar, fez o que não devia fazer. Isso vai abrir portas, sabe? É como aquelas brechinhas que a gente leva na nossa vida, qual o inimigo vem pra querer utilizar dessas brechas, querer fazer sério mesmo na sua vida, e te levar cada dia mais para um poço mais fundo. Então, um pecado abre portas para outros pecados, porque se você se alimenta do pecado, cada dia mais pecado vai entrar na tua vida, e cada dia mais você vai se afastar de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Vamos ali lembrar da história de Eva e Adão quando comeu do fruto, entende? Ele comeu ali daquele fruto, e o pecado chegou até eles. E dali foi uma coisa atrás da outra, Caim matou Abel e foi seguindo até hoje. Hoje vive o mundo. Então, pecado gera mais pecado, gente. É as consequências. Então, se você errou, perceber, eu errei. Cair na tua consciência, errou, corre lá para os pés do Pai. Ele está sempre disposto a perdoar, né, nossos erros, nossas falhas. Então, corre depressa e pede arrependimento, né, pelos teus erros. Né, e a gente possa ter a consciência, se a gente errou, tudo bem, ele sabe que nós somos falhos, mas o problema é não você abrir as portas. Abriu, fecha, corre, Pai, me ajuda a fechar. Você não pode vencer sozinho. Vai lá, pede ao Pai, ele vai te ajudar a fechar a porta para que você não caia em uma sequência de mais e mais pecados. E o último ponto é muito importante nós selecionarmos as nossas amizades, né? Foi um momento ali que ela saiu e se associou a outras pessoas, se espelhou. Somos pessoas que somos influenciáveis, né? A gente segue a influência ali, uma atitude que ele faz vai nos influenciar. Então, somos influenciáveis, sim. Mas a quem você está sendo influenciável, né? O que você tem nutrido na tua vida? Eu dou aqui um exemplo muito prático, né? Eu gosto muito de utilizar esse exemplo, né? Uma pessoa que não está com a saúde em dias, né? Está com obesidade, acima do peso. Por que ela chegou a esse limite da obesidade acima do peso? Ou porque se alimentou de muitas coisas que não eram saudáveis, né? Com certeza não se alimentou de vegetais e proteína e não seguiu uma alimentação saudável. Você olha para uma pessoa que ela está ali magra, com um corpo ali saudável, ela está tendo cuidado da saúde dela, tem se alimentado de frutas, legumes. E isso é certo. Se é uma pessoa que ela está gorda, acima do peso, e ela começa a comer alimentos saudáveis, ela vai entrar para o peso dela saudável.
Assim é a nossa vida espiritual. Do que você tem se alimentado? Sabe que você precisa do alimento espiritual. Da mesma forma que você precisa comer. O pastor Arthur fala muito sobre o devocional diário, que é sem Bíblia não tem café. Né? Porque primeiro nós nos alimentamos do espiritual para depois a gente ir para o alimento material. O quão é importante nos alimentarmos, sabe? Do alimento espiritual, das amizades. Então, eu trago isso em relação a esse alimento espiritual para nossa vida, para nossa comunhão. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado é o que vai te fazer, por mais que você tenha princípios, por mais que você conheça a palavra de Deus, mas se você se relaciona com pessoas que distanciam você de Deus, você vai se distanciar do Pai. Se você caminhar com pessoas que têm um pensamento de te aproximar de Deus, você vai se aproximar do Pai. Isso é certo, né? É um exemplo muito prático, né? Pessoas ali que estão ali no mundo, que se envolvem com... estão ali passando sempre com drogas, em uma vida errada. Se ela está convivendo sempre com aquelas pessoas, ela vai ser influenciada para fazer os mesmos erros. Se você está sendo influenciado por amigos cristãos que te levam para a igreja, que te levam para fazer um estudo bíblico, você vai ser alimentado por Deus, de princípios cristãos, né? De Jesus, do Espírito Santo, e você vai ser fortalecido. Então é muito importante a obediência, a comunhão com pessoas que te levam ao céu. Onde você quer chegar? Você chegar ao céu? Ou você quer chegar ao inferno? Nossa, a lição deles é tão forte. Porque existe só dois caminhos. O bem e o mal. Você quer se aproximar do bem ou você quer se aproximar do mal? O caminho que hoje você está seguindo está te aproximando do bem? Está te aproximando do Pai? Quem tem ouvido ouça, gente, que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele vai voltar. O que você tem feito para se aproximar dele? Para que ele te leve para morar com ele? Você tem se aproximado de pessoas que estão saudáveis? Que estão te trazendo palavras saudáveis? Ou você tem utilizado de pessoas que usam palavras torpes? Pessoas que não têm uma mentalidade cristã? Pessoas que te levam para cometer mais erros e pecados? Isso não tem importância, isso não tem besteira. Não, é só um pouquinho. Não tem problema não. Vai nesse pouquinho. Pra ver onde você vai chegar. Abra seus olhos, selecione suas amizades. Hoje eu estava conversando com um amigo e estava falando, muitas vezes, Deus ele permite, se você se aproxima de Deus, pede, Senhor, que eu cresça em Ti, que o Senhor cresça e que eu diminua. Se você pede para se aproximar dele, ele vai te ajudar a selecionar suas amizades. Muitas vezes, eu me decepcionei com alguém, eu estou longe de alguém, eu estou um pouco distante, aquela pessoa se afastou, mas pensa que talvez seja Deus selecionando suas amizades, porque é uma amizade talvez que esteja doente, que pode te fazer mal. E por isso ele te afasta de determinadas pessoas. Mas se você não sabe se ainda está com as amizades certas na tua vida, peça discernimento ao Senhor, né? Peça para que Ele te oriente, né? Com quem é os tipos de amizade que você tem. Peça sabedoria a Deus para que Ele te ajude a ser obediente e que você não abra as portas para o pecado, para que Ele não te corrompa. Sabe, eu vou dar um exemplo muito prático aqui de um carro blindado. Gente, um carro blindado, a gente deu um tiro, um carro blindado ele recebeu um tiro, aquele vidro ele vai se quebrar? Não vai, né? É assim que nós temos que fazer com a nossa vida. A gente tem que blindar ela. Sabe como aqueles carros blindados, sabe? Que dá uma bala ali e a bala não quebra e não atinge ali quem tá ali dentro? Não é? A gente tem que fazer isso com a nossa vida. Poxa, ele mais um carro blindado, ele é caro. E é assim a nossa vida espiritual também. Pra gente blindar essa vida espiritual, a gente paga um preço. E qual é o preço que se paga? É ter uma vida constante, sabe? Não é fácil ter uma vida constante com Cristo, tá buscando, tá orando, tá lendo a palavra, né? Que vai estar ali, te guiando, aquela voz que vai estar te orientando, te guiando. Não é fácil, é difícil. Pode pagar um preço para ser isso, porque você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que fazer sacrifícios, mas deixa eu te dizer, vai valer a pena. Vai valer a pena você abrir mão de coisas que você gosta, que satisfaz a tua carne. Vai valer a pena, eu te digo com propriedade disso. Eu já tive que abrir mão de muitas coisas na minha vida, mas quando eu abri mão delas, para me entregar a Cristo, para abrir meu coração para Ele, para permitir deixar que o Espírito Santo agisse na minha vida, tudo começou a mudar. Sabe, quando aquele carro vai sendo blindado ali e as pedras vão sendo jogadas em você, você não vai se machucar. E você vai estar blindado, protegido com a sabedoria divina para saber escolher suas amizades e para não abrir as portas para os pecados que geram pecados. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a todos vocês, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E vamos orar. Justo eterno Deus, glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa tua palavra, né, por esse ensinamento. A pastora Dina hoje nos ensina, Senhor, sobre a obediência, sobre a ter comunhão, Senhor, com as pessoas certas que nos direcionam a Ti. Pai, nessa noite pedimos, Senhor, que o Senhor venha dirigir nossas vidas. Pai, que possamos aprender a selecionar nossas amizades, Senhor. Não permita que pessoas, Senhor, nos contaminem. Não permita que amizades erradas venham nos levar a cometer pecados que abrem portas para mais pecados, Pai. Mas, Pai, Ele já vem nos perdoar, porque se cometemos erros, Senhor, nos perdoa e nos ajuda, Pai, a andar na Tua presença. Pai, não queremos ir para o caminho do mal.
Ah, não queremos ir chegar ao inferno. Não, Pai, nós queremos chegar até o céu. Nós queremos nos encontrar contigo, viver contigo, ter a vida eterna qual tu nos prometeu. Porque tu és um Deus que promete e cumpre, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que aborreça. O Senhor promete, o Senhor cumpre, o Senhor nunca deixou de cumprir tuas promessas desde então, Pai. Então, Senhor, nos ajuda a te obedecer, nos ajuda, Senhor, a andar em comunhão contigo. Ah, Pai, tu nos ensinaste que sim, devemos ter amigos, devemos ter comunhão, então nos ajuda a selecionar nossas amizades, para que possamos andar com pessoas que nos direcionam a Ti, que possamos caminhar em Tua luz, ó Pai, para que chegamos ao propósito final, que é a salvação, Pai amado. Fica conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então te convido, né, você ter uma atitude de obediência, de reconciliação com o Pai, né? Se preciso for, vai para uma célula, vai para uma igreja, né? Busca ali amizades saudáveis, cristãs, que pede sempre o direcionamento dele, que ele vai direcionar para que você conviva com pessoas que te alimentam, te ajudam a chegar até o céu. Amém? Fiquem todos na paz.